Rádio Sem Fronteiras News. Ouvinte sintonizado à Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo ao Jornal Radiofónico ARSF News desta quinta-feira, 24 de março do ano 2022, Dia Mundial da Tuberculose. E a Organização Mundial da Saúde escolheu como tema para este ano investir para acabar com a tuberculose e salvar vidas. No jornal de hoje temos como destaques: Parco da Paróquia Maria Auxiliadora exorta os fiéis a terem atitude cristã na preservação da vida pessoal e coletiva. O Ministério da Educação em Cabo Delgado diz que 147 escolas foram autorizadas para a retoma das aulas nos locais afetados pela insurgência. Vacina contra pólio irá abranger cerca de 9 milhões de crianças em todo o país. Raimundo Daniel está na edição e apresentação e Luciano Bernardo na mesa de montagem e sonorização. Nós dois desejamos-lhe uma boa escuta. Mas antes vamos a um curtinho intervalo. Voltaremos com o desenvolvimento destas e outras notas informativas. Estimado ouvinte, antes do desenvolvimento das notícias, chamo a antena Manassa Marrando para a atualização das notas nacionais e internacionais. Começamos as inseridas com a atualidade nacional, onde a Comissão de Direitos Humanos investiga alegadas atrocidades contra civis em Cabo Delgado. A Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique está a investigar novas denúncias de abusos dos direitos humanos e casos de violência sexual nas zonas de conflito em Cabo Delgado, norte do país. De acordo com o presidente do órgão, Luís Bitton, as queixas recaem sobre ambas as partes em conflito, terroristas e forças de defesa e segurança de Moçambique. Segundo Bitton, as forças de defesa de Moçambique são acusadas de rapto de cidadãos. Sobre os terroristas recaem acusações de mutilações e assassinatos. Em entrevista à DW África, nesta quarta-feira, Bitoni confirma que há também denúncias de casos de troca de comida por sexo em centros de acolhimento, alegadamente perpetrados por líderes comunitários. Reino Unido predispõe 1,8 milhões de libras para apoiar os afetados pelos ciclones em Moçambique. O Reino Unido está a fornecer 1,8 milhões de libras esterlinas, cerca de 152 milhões de meticais, de ajuda de emergências às pessoas afetadas pela época dos ciclones Gombe e Ana. Este financiamento irá apoiar a Organização Internacional para as Migrações, OIM, o Unicef e o Programa Mundial para a Alimentação, PMA, a fornecer assistência humanitária às pessoas severamente afetadas por estes fenômenos climáticos extremos. O Unicef fará a gestão de 1 milhão de libras esterlinas para a reabilitação de infraestruturas de água, fornecimento e programas relacionados com as atividades como educação, água e saneamento e saúde. A OIM usará 500 mil libras para aumentar a sua capacidade para responder e abordar as necessidades imediatas e emergentes das pessoas deslocadas internamente e de outras comunidades afetadas no centro e norte de Moçambique. O WFP fará uso de 300 mil libras esterlinas para tratar cerca de 600 mil crianças com menos de 5 anos de idade que sofrem de desnutrição aguda e moderada e também irá promover um super cereal adicional que permitirá reabilitar cerca de 5.700 mulheres grávidas e latantes com desnutrição aguda nestas zonas afetadas, escreve o jornal O País. Quem quiser fazer festas com barulho tem que pagar em Maputo. O município de Maputo diz que a postura sobre a poluição sonora, que está a criar descontentamento social, existe há mais de 15 anos e que o documento posto a circular sobre os valores cobrados para a realização de festas visa denegrir a imagem de edilidade. A edilidade diz que os valores de permissão e multas são reais. Por exemplo, quem quiser organizar uma festa caseira com som alto deve requerer ao respectivo secretário do bairro autorização, mediante o pagamento de 250 meticais, caso não pague. A multa é de 1.000 meticais.
Esses valores de autorização podem chegar a 25 mil meticais em grandes eventos e as multas a 100 mil meticais. O documento também abarca as igrejas que devem pagar para provocar barulho, tal como avança o jornal O País. Atualidade internacional. NATO estima morte de 7 mil a 15 mil soldados russos na Ucrânia. O jornal O País publicou esta quarta-feira que a Organização do Tratado Atlântico Norte acredita que de 7 a 15 mil soldados russos tenham tombado desde que eclodiu a guerra na Ucrânia. Segundo um representante da NATO, citado pelo Notícias ao Minuto, a estimativa foi feita com base nos dados facultados pelo governo ucraniano, que foram recolhidos a partir de fontes abertas. Há quase 2 semanas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que cerca de 1,300 militares ucranianos tinham perdido a vida durante os confrontos com a Rússia. Em resultado da guerra, até aqui, cerca de 977 pessoas morreram, das quais 81 crianças. Há ainda 1,594 feridos e mais de 10 milhões de deslocados. A ONU avança que 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. Manassa Marrando da nossa redação. Agora sim, abrimos a janela das reportagens com a notícia religiosa que dá conta que o pároco da paróquia Maria Auxiliadora exorta os fiéis a terem atitude cristã na preservação da vida pessoal e coletiva. Jornalista Carvalho Bacial. Padre Ricardo Marques fez este pronunciamento devido ao relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19 como o fim da pandemia e é necessário velar a vida de cada um dos outros. No entender do padre, a Covid-19 deveria trazer um ensinamento de como posicionar para melhor o cuidado. Segundo o sacerdote, estamos distantes do ideal ao confundirmos relaxamento com libertinagem. É um tempo de relaxamento, porém é sempre recomendável a prudência. A pandemia não deixou de existir. E naturalmente que estes anos mais duros que nós vivemos, creio que deveriam ter-nos trazido algum ensinamento, principalmente no que diz respeito à forma como nós nos relacionamos uns com os outros, na forma como cuidamos uns dos outros. Me parece que ainda estamos distantes daquilo que é o ideal. Confundimos relaxamento com fazer aquilo que me apetece, andar de qualquer maneira, quando na verdade mesmo apesar do relaxamento das medidas de prevenção do Covid, é verdade que temos mais espaço para as nossas atividades comuns, incluindo as do culto religioso, mas não estamos dispensados de zelar por aquilo que é a vida do outro, a saúde do outro. Impõe-se, portanto, que, apesar do relaxamento destas medidas, mantenhamos esta atitude cristã de zelarmos pela vida do outro, ser prudentes. Há atitudes que nós devemos conservar, creio eu, apesar do relaxamento. São medidas que eu creio que podemos manter em consciência, desde, por exemplo, a higienização das mãos, o uso das máscaras quando em espaços, normalmente espaços onde há maior aglomeração de pessoas, etc, etc. E isto é uma atitude cristã. É uma atitude cristã que podemos estender a todos os domínios da vida. Creio que nos falta um bocadinho essa consciência, essa sensibilidade de estender essa atitude cristã a todos os domínios da vida. Entender que a vida do outro, eu devo ser responsável pela vida do outro. Pároco da Maria Auxiliadora, região urbana da Diocese de Pemba, Padre Ricardo, e a necessidade de tirar proveito da Covid-19 no que diz respeito à prevenção de doenças causadas pelas mãos sujas. Ainda nas notícias religiosas, o bispo da Diocese de Pemba considera de feliz a escolha da data da ordenação sacerdotal do padre Daniel Agostinho. Mais uma vez, Carvalho Baciel.
Dom Antônio Juliassi falava na homilia da celebração eucarística por si presidida no último sábado na comunidade de Mãe África, onde foi ordenado o padre Daniel, da família passionista, o qual disse ser uma graça receber aquele sacramento. O prelado descreve a figura de São José como um santo que ocupa um lugar especial junto com a Virgem Maria, convidados para participar no projeto da encarnação de Jesus. Feliz escolha desta data para a ordenação sacerdotal, porque celebramos um santo que não é um santo a mais entre todos os outros santos, mas um santo que dentro do projeto de salvação ocupa um lugar especialíssimo junto com a Virgem Maria, porque ele foi convidado por Deus para participar da encarnação do seu filho Jesus. Não é um santo qualquer, São José. O pastor falou ainda da história africana, onde a pessoa é definida pela pureza do coração e desafia o novo padre. Nós aqui em África, nossa psicologia, não aquela que você estudou no Brasil, mas aquela que você estudou na Tanzânia, aquela psicologia africana, a pessoa é definida pelo seu coração. A pessoa não é definida pela sua cabeça, mas pelo seu coração. Para dizer que esta pessoa é boa, é muito boa pessoa, aqui nós, em geral em África, e sobretudo na África Negra, tem-se dito que esta pessoa tem bom coração. Concordamos? Sim. É diferente, hein? Nos outros contextos em que a razão, o raciocínio, a ideia, é que costuma-se dizer, não, esta pessoa é muito inteligente, é muito bom, e tudo, valoriza-se mais a inteligência, o seu raciocínio é do lado da cabeça, mas aqui valoriza-se o coração. Tudo é interpretado na base do coração. E São José dispensa a graça, uma das graças, com certeza, São José dispensa, é a pureza do coração, porque ele viveu essa pureza de coração. Bispo da Diocese de Pemba, falando na missa que marcou a ordenação do padre Daniel. O coordenador da quase paróquia de Santo Agostinho, de Alto Gingone, padre Armindo Baldassar, disse ser um momento de ação de graças pela ordenação num dia da solenidade de São José e momento ímpar para a congregação passionista. Em primeiro lugar, é um momento de agradecer a Deus, porque hoje, para além da ordenação sacerdotal, celebramos a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, e também a ocasião da ordenação do nosso irmão religioso passionista, Daniel Agostinho. Para nós que somos da congregação, é um momento ímpar, porque é o número de religiosos e de sacerdotes passionistas cada vez mais está crescendo. Então, esse é um motivo de grande alegria. Outra manifestação de alegria pela ordenação veio do fiel daquela comunidade paroquial ver aquele momento numa altura em que a província precisa de pessoas que saibam servir. Bom dia, chamo-me Lucas Mulumba. É uma enorme alegria termos um filho de casa a abraçar essa nobre missão de evangelizar o povo de Deus, e esta paróquia humilde que está a nascer, receber mais um sacerdote formado em sua paróquia é uma enorme alegria para o povo e enorme alegria para toda a Santa Igreja. Ecos que marcaram a ordenação do padre Daniel Agostinho, da congregação passionista, natural de Muidumbi, cresceu em Mocimboa da Praia. Carvalho Baciel, da nossa redação. O Ministério da Educação em Cabo Delgado diz que 147 escolas foram autorizadas para a retoma das aulas nos locais afetados pela insurgência. Nota que iremos desenvolver ao longo do jornal de hoje. Para já, vacina contra pólio que iniciou esta quinta-feira irá abranger cerca de 9 milhões de crianças em todo o país. O Ministro da Saúde lançou ontem em Sofala a campanha da vacinação contra pólio que irá abranger cerca de 9 milhões de crianças em todo o país, sendo
4,2 numa primeira fase, com vista a evitar a propagação da doença, cujo registro oficial é de 11 casos desde 2011 em 3 províncias. Nesta fase, a vacinação será realizada em todos os distritos das 7 províncias da Zona Norte e Centro. Deverá alcançar durante 4 dias cerca de 4,2 milhões de crianças menores de 5 anos. Na província de Cabo Delgado, a campanha irá abranger cerca de 433.179 crianças de 0 a 5 anos de idade, segundo a informação avançada pelo médico-chefe provincial Edson Renato Fernando. Nós, a nível da província, detectamos no mês de fevereiro um caso de pólio derivado de vacina a nível do distrito de Chiuri, e também a nível nacional nós temos o vizinho país, Malawi, que detectou um caso de pólio, nesse caso selvagem, que as medidas, aquilo que tem a ver com a orientação da Organização Mundial da Saúde, que é de fazer bloqueio para que algumas províncias que só fazem parte da fronteira, nesse caso com o país, possa reduzir aquilo que é a taxa de transmissão deste vírus a nível do nosso país. Temos como uma meta a nível da nossa província vacinar um total de 433.179 crianças menores de 5 anos. E a nossa província vai ser abrangida por 2 rondas, nesse caso, quando nós detectamos o pólio derivado da vacina de pólio e também o pólio selvagem, nesse caso, que foi detectado a nível do país vizinho Malawi. Uma estratégia diferente daquela habitual, porque vai ser porta a porta e contamos com maior envolvimento dos ativistas que são da comunidade, e nós pensamos também em poder formar melhor esse ativista, que é para que a campanha tenha ou decorra com melhor êxito e sem sobressalto na nossa província. Esse é que é o nosso desejo, e gostaríamos nessa sala também. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença contagiosa causada por um vírus que ataca o sistema nervoso e transmite-se através do consumo de alimentos ou água contaminada por fezes de uma pessoa. De 2011 até os finais do ano passado, 11 casos de poliomielite foram detectados nas províncias de Zambésia, Nampula e Cabo Delgado. Recentemente, o país tomou conhecimento através dos escritórios da OMS em Moçambique da notificação da poliovírus selvagem do tipo 1 no vizinho Malawi. A campanha irá decorrer em 4 fases, sendo que as 2 primeiras nas 7 províncias acima referidas, cuja priorização se deve à proximidade com Malawi. Nas 2 últimas etapas, a decorrer em todo o país, serão vacinados 5 milhões de crianças. A vacinação irá decorrer através de porta a porta pós-fixo e ou em locais onde haja concentração populacional, como igrejas e mercados. No ar, ouvinte está a ouvir a edição única do Bloco Informativo da Rádio Sem Fronteiras, a RSF News, edição desta quinta-feira, 24 de março do ano 2022, o Dia Mundial da Tuberculose. O Ministério da Educação em Cabo Delgado diz que 147 escolas foram autorizadas para a retoma das aulas nos locais afetados pela insurgência. Aisha Gaisi desenvolve a notícia. A informação foi tornada pública esta quinta-feira numa conferência de imprensa da 5ª sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial, pelo diretor provincial da Educação em Cabo Delgado, Ivaldo Quincardete, o qual disse que nos 9 distritos afetados pela insurgência teria 390 escolas numa situação normal, mas a ação terrorista comprometeu 243 escolas e as mesmas estarão paralisadas por ausência de população e vandalização, sendo assim possível a retomada das aulas nas 147 com a autorização das Forças de Defesa e Segurança. Como setor da educação, nós tivemos 9 distritos que foram afetados. Destes 9, nós teríamos 390 escolas numa situação normal. Destas 390, estão a funcionar até hoje 147. As outras estão paralisadas porque a população não está lá ou houve realmente vandalização, mas onde a população está, nós criamos condições das nossas crianças estudarem. Isso é preciso ficar. E sempre trabalhamos, temos que ter uma autorização das Forças de Defesa e Segurança. Estas 147 que estão a funcionar foram realmente autorizadas.
pelas forças de defesa e segurança. Ivaldo Quincardete fez saber ainda que nessas 147 escolas estarão num total de 11.039 alunos da primeira a 12ª classes, suportadas por 2.686 professores e 233 funcionários não docentes. Nos 9 distritos e 147 escolas, temos no ensino primário 90.833 alunos, da primeira a 7ª classe, 90.833, e na escola secundária temos 12.006 alunos. Professores também, temos 2.686 professores e 233 funcionários que não são não docentes, né? Diretor Provincial da Educação Ivaldo Quincardete e autorização das 147 escolas nas zonas afetadas pela insurgência nesta parcela do país. Cheguei-se da nossa redação e a notícia segundo a qual o Ministério da Educação em Cabo Delgado diz que 147 escolas foram autorizadas para a retoma das aulas nos locais afetados pela insurgência. Hoje, o mundo celebra o Dia da Tuberculose. A Organização Mundial da Saúde escolheu como tema para este ano investir para acabar com a tuberculose, salvar vidas. O objetivo deste Dia Mundial de Combate à Tuberculose é alertar a população sobre a doença e erradicar completamente a doença. Esta efeméride comemora-se neste dia, já que foi a 24 de março de 1882 que Robert Koch anunciou a descoberta da causa da tuberculose, o bacilo TB, o que seria o início do diagnóstico e da cura da tuberculose. Com esta nota, colocamos o ponto final para a edição do Jornal Radiofônico da Rádio Sem Fronteiras desta quinta-feira, 24 de março do ano 2022. Para já, as notas que desfilaram no presente jornal. Parco da Maria Auxiliadora exorta os fiéis a terem atitude cristã na preservação da vida pessoal e coletiva. O Ministério da Educação em Cabo Delgado diz que 147 escolas foram autorizadas para a retoma das aulas nos locais afetados pela insurgência. Por fim, a vacina contra a polio irá abranger cerca de 9 milhões de crianças em todo o país. Por hoje é tudo e despede-se de Sistemado Ouvinte, Luciano Bernardo, que cuidou do som, e Raimundo Daniel, que editou e apresentou o jornal. Votos de uma boa semana laboral na companhia da programação desta estação emissora. E até a próxima. Rádio Sem Fronteiras News.